Ec in principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus, onde nós vamos refletir sobre a ascensão do Senhor, né? A subida de Jesus aos céus. Também 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então hoje é um dia muito especial, onde eu também faço minha renovação dos votos de consagração à Nossa Senhora. Então, meus irmãos, vamos contemplar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20, que é o Evangelho da Ascensão do Senhor na Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, a luz do Teu Espírito Santo, meu Pai, para que, Senhor, nós possamos, Senhor, compreender, meditar, Senhor, a Tua Palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nossas vidas, Senhor, sobre a nossa fragilidade, Senhor, sobre a nossa pequenez, e enche com Tua luz, Senhor, enche com Tua virtude, Jesus, as nossas fraquezas, fazendo-nos fortes, Senhor, porque é na fraqueza que se revela a força, Senhor, a Tua força, Senhor. Fortalece-nos, Espírito Santo, mente, corpo e espírito. Amém. Meus irmãos, leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, meus irmãos, mais uma palavra do Senhor, e uma coisa que a gente já começa a contemplar, né? Jesus se manifesta aos 11 discípulos e diz-lhes, né? Ide pelo mundo inteiro, uma ordem de Jesus. Jesus não está pedindo, está ordenando. Ide, vai e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, anunciem aquilo que eu lhes ensinei. Jesus vai dizer lá em Mateus: o que eu ensinei para vocês, agora vocês vão ensinar ao mundo. Meus irmãos, essa é a missão do cristão. É aquilo que nós recebemos de Jesus, nós levamos em todas as partes. Em casa, no trabalho, no mundo inteiro. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho. É a nossa missão, meus irmãos. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é esse compromisso missionário, porque hoje isso tem se esfriado. Isso tem se esfriado porque alguns, com aquela pregação de que aquela pregação exagerada do Deus é amor, né? Claro que Deus é amor. Mas alguns distorcem essa questão do amor como se Deus fosse conivente com todo o mal. Então não importa você ser ateu, não importa você pecar à vontade, não importa você ser um bandido, você roubar, não importa você trair a esposa, você ser um promíscuo, não importa, porque Deus te ama.
E no fim Deus vai te salvar. Meus irmãos, essa é a pregação contra o amor de Deus. Porque o amor exige compromisso, o amor é doação, o amor é vida, amor é cruz. Então, meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, nos chama a vida. E tanto é assim que Jesus fala aqui, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, essa frase não condiz com esse pensamento relativista do amor de Deus que o mundo tem tido hoje. É um pensamento, vejam só, um pensamento mundano. Esse amor de Deus relaxado. Não, o amor de Deus é um amor que cura, é um amor que transforma, é um amor que restaura o ser humano à imagem de Deus, que o faz sair das trevas. É um amor que, como Jesus chega na prostituta e depois a restaura e diz para ela, vá e não peques mais. É esse o amor, é um amor que compromete a pessoa. Meus irmãos, sem essa vivência comprometida, sem esse compromisso com o Evangelho, não tem salvação. Esse crer aqui, quando Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. O que é esse crer? Não é apenas saber que existe um Deus. Na Bíblia, São Tiago lá na Bíblia vai dizer, ora, até os demônios creem que Deus existe e tremem. Então, não crer na palavra de Deus é muito mais do que você acreditar que existe um Deus. São Tiago, se eu não me engano, ele mesmo vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, a fé sem obras, ela é morta, ela não existe. Só existe fé se houver obras. Só existe fé viva se houver obras. Obras e fé são duas coisas intrínsecas. São quase a mesma coisa. Só muda no conceito, mas se a fé não tem obras, não é fé, é algo morto. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a um crer que é cheio de obras, a um crer que dá fruto, a um crer que é a vida. Então, meus irmãos, esse crer no Senhor é crer com todo o espírito, com toda a alma. É isso que diz lá o Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É esse crer. Crer com todas as nossas forças. Crer com toda a nossa vida. A nossa vida tem que testemunhar que nós somos pessoas que creem que existe um Deus maravilhoso. As pessoas têm que olhar para nós e falar, esse é um homem de Deus, ele crê que existe um Deus. Por causa que o testemunho de vida transparece isso. A fé não é algo oculto lá no interior do meu cérebro. Aqui no meu interior eu creio que existe um Deus. E eu vivo como se ele não existisse. Eu vivo como um pagão no mundo. Ninguém me nota diferente. Não, meus irmãos. A fé é algo testemunhal. O Senhor nos chama a testemunhar. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, sem essa vivência de fé não tem salvação. E por isso, meu irmão, nós temos que evangelizar. Por isso, porque muitos estão indo para a perdição. Muitos estão perdendo o céu porque não estão crendo em Deus. Muitos estão crendo nessa mentira do mundo, de um falso Deus conivente com o mal. Esse amor relaxado que não é o amor de Deus. Meus irmãos, essa é a maior mentira de Satanás. Travestida de caridade e não tem nada de caridade. É uma mentira ardilosa do inimigo. Meus irmãos, o amor de Deus gera compromisso e mudança de vida. E meus irmãos, quantos estão indo para o inferno porque não estão mudando de vida? Estão vivendo relaxados, achando que Deus é conivente com tudo porque Deus ama. Ama o mal também, ama tudo junto, tá tudo misturado. É muito claro que diz o Papa Francisco, é muito claro que diz a Bíblia: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O Papa Francisco é claríssimo quanto a isso. Então, meus irmãos, não confundamos o Senhor. E por isso, por conta de tudo isso, é urgentíssimo que nós possamos ir ao mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, com sinais que nos acompanharão. Esses sinais, impondo as mãos para que as pessoas sejam curadas, expulsar os demônios, falar novas línguas.
se bebemos resistência aos venenos que o mundo nos trará. Meus irmãos, são esses os sinais. Você que é pai de família, você que é homem de Deus, meus irmãos, estendamos nossas mãos em nossos filhos e rezemos pela cura deles. Estendamos nossas mãos pelas pessoas e oremos pela cura delas, porque o Senhor prometeu que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem em seu nome. Então, meus irmãos, nós precisamos orar mais. Jesus já falou para uma mística que ele tem muitas graças a derramar em superabundância no mundo, mas não derrama porque nós não pedimos. Meus irmãos, comecemos a levantar nossas mãos aos céus, comecemos a clamar o Senhor para expulsar os demônios da nossa casa, os demônios do nosso trabalho, os demônios do ódio, os demônios do mal. Meus irmãos, nós não sabemos o poder que nós temos em nossa oração. Estendamos as mãos, irmãos, com coragem, com destemor, para expulsar os demônios que atormentam a nossa castidade, que atormentam a nossa família. Estendamos as mãos para que o Senhor cure as nossas doenças e nossas enfermidades, para que o Senhor ilumine os médicos. Então, meus irmãos, é essa a mensagem de hoje. Assumamos o nosso cristianismo na raiz. Radical significa raiz. Voltemos às nossas raízes e sejamos esses apóstolos que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos guie. Meus irmãos, nós pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito, Senhor, que venha nos enviar, Senhor, a anunciar a Tua palavra, que venha nos revestir do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos anunciar corajosamente e crer corajosamente em Ti, Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Glórias a Deus. Amém.